Como tirar férias vendendo no Mercado Livre? Se hoje você vende no Mercado Livre e precisa sair de férias, o que você deve fazer para que você não tenha pedidos enquanto você estiver de férias? Porque se você tiver pedidos enquanto você está de férias, esses pedidos não vão ser enviados, você não vai conseguir entregar os pedidos e você vai ser penalizado pelo Mercado Livre. Então, enquanto você está de férias, você não pode ter pedidos acontecendo para que você não seja prejudicado e não tenha nenhuma punição. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Qual é a melhor opção para você fazer ao sair de férias vendendo no Mercado Livre? Vamos lá. A primeira opção que eu vejo muita gente fazer é aumentar o preço dos produtos. Por quê? Quando você aumenta os preços, você deixa o preço muito mais caro que o preço dos seus concorrentes, você tende a não vender, porque o seu preço está muito mais caro. Só que essa é uma opção que você não deve fazer. Essa com certeza seria a pior opção para você fazer ao sair de férias no Mercado Livre. Claro que se você aumentar os preços, você tende a não vender. Se seu preço ficar muito mais caro que o preço dos seus concorrentes, você realmente não vai ter vendas durante o período que você estiver de férias, mas você vai ter vários outros impactos negativos. O primeiro impacto negativo que você vai ter é que você vai derrubar o seu CTR. O que é CTR? É a taxa de cliques. O Mercado Livre ele leva em consideração a sua taxa de cliques, né, o seu CTR, para saber se ele te dá mais relevância ou se ele te dá menos relevância. Ou seja, quando um produto tem muitos cliques, tem uma boa taxa de cliques, ele tende a ficar melhor ranqueado no Mercado Livre. Ele tende a ser mais relevante dentro do algoritmo do Mercado Livre, porque o Mercado Livre entende que aquele produto ele tem mais chance de vender. Um produto que tem mais cliques, ele tem mais chance de vender do que um produto que tem menos cliques. Por isso que quanto melhor for o seu CTR, mais privilégios você tem dentro do Mercado Livre. E quando você aumenta o seu preço, você derruba o seu CTR. Por quê? O cliente vai pesquisar pelo produto, vão aparecer vários vendedores que vendem aquele produto. Se o seu preço for muito mais caro que o dos seus concorrentes, o cliente ele não vai clicar no seu produto. O seu produto não vai estar com uma oferta atrativa para receber o clique. Então o seu produto ele vai aparecer em muitas pesquisas, mas ele vai ter um CTR muito baixo. Por exemplo, se o seu produto aparece em 100 pesquisas e ele tem um clique, significa que ele teve uma taxa de cliques de 1%. Se ele aparece em 100 pesquisas e teve 5 cliques, ele teve uma taxa de cliques, né, um CTR de 5%. Agora, quando você aumenta muito seu preço visando não ter vendas, o que vai acontecer é, o seu produto vai continuar aparecendo nas pesquisas, mas ninguém vai clicar. Ele vai aparecer lá em 200, 300, 400 pesquisas e não vai ter nenhum clique. O CTR, né, a taxa de cliques vai lá para baixo e isso vai fazer com que você perca relevância no algoritmo e isso vai fazer com que você tenha muitos prejuízos, né, dentro do algoritmo do Mercado Livre. Um outro ponto pelo qual você não deve aumentar os seus preços é que você também vai derrubar a sua taxa de conversão. Ou seja, das pessoas que entraram no seu anúncio, que clicaram no seu produto, quantas dessas compraram? O mesmo exemplo, se 100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto e uma pessoa comprou, a sua taxa de conversão foi de 1%. Agora, se dessas 100 pessoas clicaram, 5 compraram, você teve uma taxa de conversão de 5%. O Mercado Livre vai dar mais relevância, vai dar mais destaque para aqueles produtos com maior taxa de conversão. Porque o Mercado Livre só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Os produtos que tiverem maior potencial de vendas, os produtos que tiverem maior taxa de conversão, são os produtos que o Mercado Livre vai colocar no topo da pesquisa, são os produtos que o Mercado Livre vai dar destaque. Então, o produto que tem mais taxa de conversão tende a ter mais privilégios, tende a ter mais destaque dentro do Mercado Livre. Se você tem um produto com preço muito mais caro, a sua taxa de conversão tende a despencar, você tende a não ter vendas e dessa forma, consequentemente, você tem muitos problemas dentro do algoritmo, você perde muita relevância no algoritmo. Um terceiro ponto é que, quando você aumenta o preço, o seu produto continua ativo. Então podem ter pessoas que entrem e vão deixar perguntas. E você não vai estar respondendo essas perguntas, você vai estar de férias e essas perguntas sem resposta também te prejudicam dentro do algoritmo, dentro da pontuação do Mercado Livre. Tudo isso, né, em conjunto, faz com que você tenha um impacto direto, né, no algoritmo do Mercado Livre, faz com que você perca muita relevância, faz com que você tenha muito problema quando você retornar, né, o seu anúncio, quando você voltar o anúncio para o preço original, você vai ter que reverter todo esse prejuízo que você teve nas métricas que você acabou prejudicando, né, enquanto você estava de férias. Então, aumentar o preço dos produtos não é uma opção recomendada, você vai ter problemas ao fazer isso. Uma segunda opção é você desativar, você pausar os produtos, né, que você tem ali cadastrado. Quando você faz isso, os produtos eles saem completamente da vitrine. Então, os produtos eles param de ser indexados nas pesquisas e você não está mais ativo dentro do Mercado Livre. Isso também pode ter um impacto no algoritmo. Por quê? Os seus concorrentes continuam vendendo. Então, quando os seus concorrentes continuam vendendo, eles continuam computando métricas, eles continuam melhorando a relevância, eles continuam tendo mais pontos dentro do Mercado Livre e você acaba sumindo da pesquisa, você não está mais disponível ali. Então, as suas métricas acabam ficando paralisadas enquanto as métricas dos seus concorrentes acabam melhorando. Então, você pode, quando voltar, né, você ativar novamente seus anúncios, você pode ter ali um problema de relevância, você perder relevância, né, durante o tempo que você ficou de férias ali, tá? A terceira opção é você ativar o modo férias no Mercado Livre. Então, o próprio Mercado Livre tem uma função, uma ferramenta oficial onde você consegue ativar o modo férias. Então, como que você faz para ativar esse modo férias? Quando você acessa a sua central de vendedor, aqui no menu esquerdo, quando você clica para acessar os seus anúncios, a lista de anúncios, aqui em cima aparece o botão modo férias. E aí você ativando o modo férias, automaticamente a sua loja entra em modo férias, os seus produtos eles não ficam disponíveis para serem comprados durante o período que você está de férias. Mas
como é uma ferramenta oficial do Mercado Livre, você tende a ter menos impacto negativo no algoritmo do que se você pausar manualmente. Quando você pausa manualmente os seus anúncios, o Mercado Livre ele acha que você pausou por algum motivo que ele não sabe. Quando você ativa o modo férias, os seus anúncios eles também vão ser pausados, mas o Mercado Livre sabe o motivo pelo qual os anúncios estão pausados. Ele sabe que é por conta das férias, porque é uma ferramenta oficial do próprio Mercado Livre, né? Essa função modo férias. Então você tende a ter menos impacto negativo na sua relevância, né? Dentro do algoritmo, quando você ativa o modo férias. Aí você tem que ter alguns pontos de atenção quando você ativar o modo férias. Primeiro que você tem que ativar esse modo férias com pelo menos 3 dias de antecedência ao dia que você vai efetivamente sair de férias, para que não aconteça nenhum pedido em cima da hora que você não consiga postar, que você não consiga despachar. Então quando você ativa o modo férias com pelo menos 3 dias de antecedência, dá tempo de você despachar os pedidos que foram feitos até aquela data, dá tempo de você responder as dúvidas que estiverem pendentes ali, então você consegue processar os pedidos que estão pendentes até o dia que você for sair de férias. Agora, se os seus produtos já estão no full do Mercado Livre, ou seja, o seu estoque já está nos galpões do Mercado Livre, quando você sai de férias, os produtos continuam sendo enviados normalmente enquanto você está de férias, porque quem cuida dessa operação é o próprio Mercado Livre, porque o produto já está lá nos galpões do Mercado Livre. Então, se você está no full, você não precisa se preocupar com essa questão. Agora, se o estoque está com você, aí sim, você deve ter todos esses pontos bem alinhados, beleza? Um terceiro ponto aqui, quando você ativa o modo férias, é que os seus produtos, eles continuam indexados. Eles vão ficar pausados, né? Eles não vão estar ativos para as pessoas comprarem, mas eles continuam indexados, né? Dentro do algoritmo do Mercado Livre. Se você tirar um período de férias acima de 10 ou 15 dias, você começa a ter um impacto maior dentro do algoritmo, né? Por quê? Quando você tira umas férias muito longas, né, você fica muito tempo com o modo férias ativo, os seus concorrentes, eles continuam vendendo e você para de ter vendas recentes na loja. O algoritmo do Mercado Livre, ele vai levar em consideração as vendas recentes que você faz na loja para deixar você mais relevante ou não. Quanto mais vendas recentes você tiver, mais relevante você se torna dentro do algoritmo do Mercado Livre, mais destaque você tem dentro do algoritmo. As suas métricas ficam melhores quanto mais vendas recentes você faz. Quando você fica muito tempo ausente, esse número de vendas recentes vai cair, porque você não vai estar vendendo naquele período, e quanto mais tempo você fica sem ter vendas recentes, pior vai ser para sua relevância, pior vai ser para suas métricas dentro do algoritmo. Então é importante que você não fique muitos dias, né, com o modo férias ativo, para que você não tenha um prejuízo dentro dessa questão das vendas recentes, dentro das suas métricas no algoritmo. E além disso, né, como eu falei, os seus concorrentes continuam vendendo, os seus concorrentes continuam acumulando métricas positivas, os seus concorrentes continuam tendo vendas recentes. Então quando você voltar, se você ficar muito tempo fora, os seus concorrentes vão estar com métricas melhores que a sua, vão estar com mais relevância que você. Então pode levar um tempo para você recuperar a sua relevância se comparado aos seus concorrentes que continuaram vendendo ali. Então é importante que você se atente a isso também. Legal. Então sabendo dessas 3 principais opções para você tirar férias no Mercado Livre, qual que seria a melhor dessas opções? A melhor opção é você continuar vendendo. A melhor opção é a sua loja não sair de férias. E aí para isso, você pode ter a ajuda, né, o auxílio de algum amigo, de algum parente, de algum colaborador, né, de algum funcionário que fique cobrindo você enquanto você está de férias. Ou seja, você até pode sair de férias, a sua loja que não pode entrar de férias. Você sair de férias é uma coisa, a sua loja entrar em férias seria outra coisa. Então, o ideal é que a sua loja continuasse vendendo para que você não tivesse nenhum problema, nenhum impacto negativo em relação ao algoritmo, em relação às suas métricas, em relação à sua relevância. E aí, para cobrir você, você pode contar ali com algum amigo, com algum parente ou até com algum colaborador e algum funcionário. Se não tiver jeito, eu não tenho nenhum amigo, nenhum parente, nenhum colaborador que possa me cobrir nas férias e eu preciso tirar férias, a opção menos prejudicial é você ativar o modo férias, que é uma função oficial do Mercado Livre, né? Para que você consiga sair de férias. Mas nesse caso é importante que você não fique tanto tempo assim de férias para que você tenha menos prejuízo dentro do algoritmo, né? Então, se não tiver como realmente você ter o auxílio de alguém para manter as suas vendas ativas, você ativa o modo férias. Se você tiver a opção de deixar a loja ativa enquanto você está de férias e alguém cobrir você ali, seria a melhor opção de todas, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.